Terminar? Eu posso terminar também? Você não deixou terminar. Mas eu posso terminar agora? A parte principal. Posso falar agora? Não, é só terminar a ideia, 10 segundos. Eu queria falar de Jecorias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos a ideia? Pede permissão não, pro Dudu. Michal, pode terminar a ideia? Não, senão não faz sentido nada que eu falei. Senão eu preferia ficar quieto. Tá bom. Mas vocês me provocaram, perguntaram. Agora eu quero terminar. Posso? Com educação? Se eu falar que não, você vai continuar do mesmo jeito? Eu vou continuar do mesmo jeito. Eu preferia que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma ideia que eu tô falando há 4 minutos. Revoltadinho é uma coisa... Surto global em guerra. Graça e paz, povo de Deus. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. E já sabe o que comprar? Temos uma equipe preparada para pesquisar nas maiores marcas e lojas do Brasil e do mundo para te oferecer o menor preço e a melhor entrega, seja na sua casa, no trabalho ou onde quiser. Acesse nossa loja, descreva em detalhes o que precisa e estamos prontos a te servir. Boa sorte! Hoje vamos mergulhar em um tema que está sacudindo a fé, a razão e as estruturas espirituais deste tempo. O mundo está de cabeça para baixo. Inteligências artificiais como o ChatGPT estão sendo consultadas como oráculos. Judeus e cristãos que deveriam andar em discernimento espiritual estão entrando em colisões ideológicas e até revoltas, ao vivo, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Isto é surreal. Prepare-se, porque hoje vamos expor as tramas do inimigo, abrir os olhos espirituais e declarar: a verdade de Deus ainda reina sobre toda a confusão humana. Jesus pode ser o Messias se ele não é filho biológico de um homem da tribo de Judá. Eu posso responder isso aí? Claro. Olha, existem 2 genealogias na Bíblia. Uma sobre José e outra sobre Maria, Mateus e Lucas. Lucas é sobre Maria e Mateus é sobre José. Agora, é interessante que quem alega isso está dizendo que Jesus nasceu mesmo miraculosamente do próprio Deus, do Espírito de Deus. Se não é de José, é miraculoso do Espírito de Deus. E outra coisa é o seguinte: Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Maria concebesse em seu ventre o Deus encarnado. Agora, a parte cromossômica que todo ser humano tem, que é metade da mulher e metade do pai, não é de Deus. Se nós fizéssemos um exame genético em Jesus, miraculosamente haveria a parte cromossômica que é de José. E se alguém não concorda ou não gosta dessa explicação, basta dizer, Mirra, que José é pai adotivo de Jesus e isso dá a ele a passagem das tribos. Maria é da tribo de Davi, é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. José é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. Quem não quiser a linhagem feminina, porque vai dizer que o ventre é judaico, mas as tribos passam pelo homem, pode ir para a seguinte situação. Primeiro tem que aceitar que a concepção foi miraculosa. E segundo, que a parte cromossômica que está ali em Jesus de Nazaré, certamente não é de Deus. É miraculosamente de quem? Do pai adotivo dele, que é José, e atende, portanto, a profecia feita na Torá. Só uma questão é que não há nenhum texto no Tanar dizendo que tem que ser um filho biológico. Isso não está escrito. Números 1, pode abrir, Números 1,
Versículo 20. Vaiu bnei Reuven bechor Israel, toldotam lemishpechotam leveit avotam. Vocês vão nomear as suas famílias de acordo com seus pais. Não, Jesus não tinha nada de cromossomo. Tava na minha resposta. Então vamos lá. Nós não temos um texto que o Messias tinha de ser filho biológico de Davi. Exatamente, biológico. O José, ele comparece no 8º dia, lá para oferecer as pombinhas para a apresentação de Jesus. E logo ele era o pai legal de Jesus, né? Ele é o pai legal de Jesus. Jesus é conhecido como o carpinteiro filho de José, né? Então, quando uma criança era adotada, por exemplo, ele pertence à tribo do pai. Então, Jesus Cristo é descendente da tribo de Levi por conta dessas duas questões que foram colocadas aqui. Não é assim, Mirra? Procedente. Claro. Respeitosamente? Claro. Quando a criança é adotada, ela tem os mesmos direitos legais do pai. Mas ela não vai pertencer nunca à tribo do pai. Sim. Uma criança adotada no judaísmo pode até ser, ele vai ser seu pai. De mãe, sim. Mas ele não vai pertencer à tribo do pai. Mas o ventre é judaico, meu querido. E ele continua sendo judeu. Sim. Mas a tribo ele não vai pertencer. Pertence, sim. Não pertence, óbvio que não. É Torá. A Torá eu não vou nem entrar na Torá oral, porque vocês não acreditam na Torá oral, mas a Torá fala pai. Lemishpechotam, lebeitavotam. As tribos passam aqui, na hora que Deus está nomeando aqui as tribos em números, está falando as tribos, lemishpechotam, lebeitavotam. As tribos são passadas de pai para filho. Isso, se eu pai adoto para filho, eu sou levita, sou pai sacerdote. Para filho. Ele continua sendo pai para filho. Eu adoto o filho, pai, esse filho não vai ser de nenhuma tribo. Não, meu querido, veja bem, pai para filho, ó, pai adotivo. É pai para filho. Eu não estou dizendo que o adotivo é pai. Ele pode ser pai no sentido que ele vai sustentar o filho, que ele vai cuidar do filho, ele vai responder para os problemas do filho, mas ele não vai passar a tribo dele pro filho dele. Não é o que está na Tanar. Aqui. Tá não, tem pai para filho. Lemishpechotam, lebeitavotam. Tá escrito aqui. Você queria que tivesse como pai, inclusive, adotivo? É assim? Você queria que tivesse essa observação? Tivesse um parágrafo? Eu não preciso. O judaísmo aceita a adoção. Então, só que a parte o judaísmo aceita a adoção. Aceita. É isso que nós precisamos. Portanto, nós temos o mesmo direito legal do pai para o filho, passado aí, e a satisfação da Tanar. E para quem ainda é mais exigente, nós temos ainda a genealogia de Maria no Evangelho de Lucas, que deixa claro que o ventre é judaico. Então perfeito. Nenhum judeu vai discutir que Jesus é judeu, ele é filho de um ventre judaico. É um judeu mais O que puro. Jesus vai dizer, os judeus vão dizer que Jesus não é da tribo de Davi, porque se ele é de não, Deus... Pela Taná, Mirra. Ele não a é, Taná diz pai para filho. E Deus não tem tribo. José Deus não era pai de Jesus, não? Quem? José. O carpinteiro? Sim, não era pai de Jesus, não, na sua opinião? Na minha opinião, ele era pai de Jesus. Então, e não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. E não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Taná. Ok. Então satisfez a Taná. Se sua opinião, ele era o pai... Mirra! Na minha opinião, ele era o pai biológico. Então satisfez a Taná. E eu não sei se esse Yosef era judeu, porque a genealogia desse Yosef não é muito clara também. Né? No nosso Talmud, pelo menos eu sei que vocês não acreditam, o Yosef era um romano. Bom. Ah, é? Essa eu não sabia. Vamos lá. Em Jeremias... Mirra. Mas é interessante... E peraí. E a gente sabe também, ninguém pode comprovar que talvez Maria engravidou de um adultério. Isso aí é muito grave, né? Não é grave porque a própria Bíblia de vocês diz. Não diga isso. José suspeitou. Não, Mirra, Calma, vamos lá, tá na Bíblia. Aí não é eu que tô falando. Você tá desconhecendo. Não, você não está interpretando corretamente. Até que Deus veio para ele e falou o seguinte: volte para ela porque concebeu do Espírito Santo. Claro. Mas ele mesmo suspeitou que ela não estava com ela. Mas não foi assim, né? O que está escrito? Nós temos duas opções. Aí me ensina isso, porque é do seu. O Jesus é filho biológico de José, que é a sua hipótese, e aí a Tanar está cumprida. O Jesus é filho legal de José, que é a nossa hipótese, e a Tanar está cumprida.
nas duas hipóteses possíveis, a Tanakh está o próprio Novo Testamento... Jesus é conhecido como filho de José. Coloca a opção que... Eu estou errado, pastor César? Que José suspeitou que a Maria Porque foi do Espírito teria Santo. engravidado de um adultério. Não. É que Deus vem para ele... É que o texto diz assim, ó. Eu sei esse texto. O texto fala assim: Não, lógico. que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo e o José, não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Ele não disse adultério em momento algum. Ele só diz assim. Ele quis dizer o seguinte: eu não tô com ela, como pode ser que ela engravidou? Então ele queria desposar. Porque uma pessoa. Porque ele não sabia que era sobrenatural. Então, Aí alguém o mesmo anjo Gabriel. Veja, o anjo Gabriel que falou lá em Daniel. Certo. Que eu fiz a pergunta pra você. Esse mesmo anjo Gabriel chega em José e fala assim: não tenha medo de assumir o seu casamento, que estava como se fosse noiva, né? O judeu tinha essa ideia. Ok. Como sua esposa, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. Por que alguém teria esse medo se ele soubesse que a esposa dele foi Porque ele não sabia. Uma pessoa só de esposa. Não, porque ele não sabia. Uma suspeita. Ele não Uma sabia. ideia. Ele não sabia. Depois Ele que soube aí. Pronto. E depois que ele soube, a história continuou como Jesus, filho de José. Agora sobre essa questão da linhagem, eu queria que você lesse Jeremias 22, 24, porque nós temos o problema do Jeconias, né? Temos aí uma maldição, temos aí um problema. O texto diz assim, ó: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Parece que nós temos um problema aí na linhagem de Davi, depois de Davi, porque em Jeremias 22, eu li o 24, mas vou ler o 30, 22, 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou seja, O que você quer dizer com isso? eu quero dizer com isso que o fato de Jesus ser adotado por José resolve inclusive esse outro problema de uma pessoa descendente de Jeconias se assentar no trono. Então, nós entendemos, Mirra, que o Tassos deu aqui a saída, né? Das duas formas, o José... O ChatGPT ganha de tudo isso. O José Foi tá resolvido essa questão de ser o pai legal de Jesus. Pastor, Vamos lá. Comentários então de vocês agora. é a nossa vez? Minha vez agora, que eu tô 15 minutos sem falar. O ChatGPT, ele é muito mais legal do que todos nós quatro juntos, me incluo junto, porque ele tem todas essas informações, e hoje em dia os jovens, eu não tô falando por mal, para querer brigar, nem Não, é nada uma disso. piada, eu entendo, agora não é real. Não, como é uma O chat piada? GPT é mais o chat inteligente que a gente. GPT, você sabe, Claro que você já não. testou? Você já usou? Ué, Já é óbvio, o sim. assinado... Eu posso falar minha opinião? Eu não sei, eu posso falar minha opinião Mas sem você sabe como zoeira? funciona o chat GPT? Eu sei como funciona. E você? Então, ele não pensa. Ele E você cospe. pensa? Isso óbvio. um minuto, Vilela. Tenta ouvir com humildade. Eu não tô querendo falar aqui para brigar com ninguém. Eu tô querendo falar que nós estamos... O judaísmo, ele vive com a época... Não, você na qual falou ele tá. que o chat GPT é mais inteligente Sim, que a gente. mas eu preciso terminar a frase. Tá. Certo? O ChatGPT, ele é uma ferramenta criada pelo homem, certo? Que ele inclui, que ele engloba nele todas as informações. Se você, pelo menos eu acho que o César entende um pouco do que eu estou querendo dizer. Então eu vou falar para ele. Que ele engloba, obviamente, todas as informações que foram colocadas através de seres Uma humanos biblioteca lá. mais inteligente que você? Mas Ele eu não estou competindo com ninguém. Mas foi eu o que estou você tentando falou. trazer uma ideia, Mas então qualquer... Sim, todo mundo sabe hoje que um ser humano, em qualquer área, pode ser na área religiosa, pode ser na área médica, pode ser na área de advogados, que ele não vai usar a inteligência artificial, ele vai ficar infinitamente mais atrasado, porque ele não vai ter a humildade de entender que a inteligência artificial é uma junção da inteligência de milhões ou bilhões de pessoas filtradas, e de acordo com a forma de você perguntar, essa que vai ser a grande genialidade, como você perguntar para a inteligência artificial, não era uma piada, não. Era uma coisa muito séria que está sendo usada e as melhores pessoas estão conseguindo se dar bem. É verdade o que você falou. É uma inverdade? Sim. Por quê? Me O chat explica. GPT é mais inteligente que a gente. Isso não é verdade. Não, mas a palavra tem 8 tipos de inteligência. Tá bom, então... Eu estou falando de memória, estou falando de informação. Ele não chegou ainda a um ponto de ele pensar sozinho. Não, calma. Precisa de um prompt, precisa Calma. Depende do ponto. Falar, como que eu vou defender Não, mas minha do ponto que eu estou falando. Então, eu estou falando em relação à discussão, justamente, em relação à discussão que estava se tendo aqui até agora, que ela era informativa, certo? Sobre versículos
Neste quesito, sim, eu volto a afirmar, e se você quiser, eu achei que você sabia isso aqui sozinho, mas você pode perguntar para pessoas que entendem de inteligência artificial. 6 programas aqui sobre isso. Isso, exatamente. Então essas pessoas, muito antes da inteligência artificial, que já sabe deduzir sozinho também, mas sabem... A inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Tudo bem, mas... Aí você... Prompt. Você coloca e ela te mostra uma resposta. Eu entendi, mas você está falando uma coisa teórica, eu estou falando uma coisa prática. Hoje, na prática, uma pessoa que ela quer ter informação sobre qualquer área da vida e ela pesquisa Sim. no ChatGPT, ela normalmente vai ter respostas mais inteligentes do que quase todos os seres humanos que ela fará uma pergunta em relação à informação. Antes do ChatGPT também, o Google já fazia isso. Exato. Certo? O ChatGPT, ele tem o adicional, que é a capacidade de conexão de ideias e de dedução, que ainda não é perfeita, mas em breve talvez será. Onde que eu estou querendo chegar? Sim. Que eu acho que o ser humano é infinitamente mais inteligente que o ChatGPT e que a inteligência artificial no quesito emocional, no quesito ser humano, que é uma nova inteligência que, na minha opinião, e tem várias provas para isso, a gente pode trazer do Maimônides e de vários outros livros, que é a era messiânica, que é você conseguir captar coisas que um computador nunca vai conseguir captar pela dificuldade que ele tem de sentir, a impossibilidade que ele tem de sentir a dor, por exemplo. Então eu sempre digo, inclusive nas minhas lives, que o ser humano inteligente ou sensível vai ser aquele que vai conseguir diferenciar um livro que foi escrito por uma inteligência artificial, que eu não sei se você concorda, mas é meio óbvio que seria melhor do que 99% das pessoas que escreveriam livros. Não entendi. Um livro, hoje em dia, escrito por uma inteligência artificial... De maneira alguma. Eu não falei de todo mundo. Eu falei 99%. De maneira alguma. Você não acha? Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou escritor. Isso, mas você é um bom escritor. Sim. Eu falei agora sobre a maioria das pessoas que não são bons escritores. Ele vai cuspir um livro que todo mundo Eu sei que te dói, assim como me dói como o Rabino saber. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje em dia... Mas eu posso discordar contigo e tá Você tudo pode, bem. você Então pode tá numa tudo boa. bem. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Mas tá tudo bem. Se eu chegar sexta-feira... Agonias? Não, isso aqui tem mais a ver com isso do que vocês estão imaginando. Mas você tem que deduzir até o final. Eu não estou falando respostas O senhor papagaio propõe que a básico. gente fique com o computador no chat GPT, qual é o senhor propõe? Eu não tô entendendo. Ah, mas se vocês tiverem... O que a gente faz uma Deixa eu pergunta, tentar vamos pro explicar. GPT, É a gente difícil. fala no... Porque um ser Se humano- vocês tiverem a humildade no sentido de abertura de conseguir tentar entender sem rir. É fácil mas eu não tô zoar do outro, entendendo, né? sinceramente. Não, sei. eu não tô tô entendendo. conseguindo entender. Isso. Onde você quer chegar Isso, com a porque eu história não do terminei, GPT? porque eu não terminei. Tá bom, termina. Vamos lá. Não, o que Deixa eu o senhor terminar. propõe? qual é a proposta? Eu vou propor, eu já vou Vamos lá, propor. vamos lá. Eu já vou propor. Eu não trouxe computador, não trouxe Eu nada. sei, eu Então, vou chat propor, GPT, mas e pessoas inteligentes, elas precisam deixar chegar até o final da ideia do que a pessoa quer falar. Eu vou terminar. Hoje em dia, um rabino que ele chega numa sexta-feira antes do Shabat, ele precisa fazer a prédica dele na sinagoga. Pensa um pouco, Micha, que você está na mesma comunidade que eu. Sim. E ele vai colocar no ChatGPT não pago, tá bom? E ele vai falar, chat, eu sei que dói para a maioria das pessoas criativas como você, para mim me doeu pra caramba também. Eu uso o chat GPT sem Isso, problema. mas Uso dói. Midjourney Não, também. eu vou explicar o que eu quero dizer. Tá. E você vai falar, chat, eu preciso fazer nesse Shabat uma prédica relacionando a porção semanal lida na Torá de acordo com a interpretação de Maimônides, Irashi e Rebbe de Lubavitch, conectando com a festividade da circuncisão da família Goldberg, que vai ser agora, e conectando com o bar mitzvah da família Schmock, que vai ser agora. Né? A habilidade no prompt. Isso, calma. Esse prompt tá bom Ele mesmo. vai, eu estou falando por experiência de anos e anos e anos e anos frequentando sinagogas. Esse chat GPT, ele vai te dar um discurso e falar ainda se você dar mais detalhes. Faz uma piada no meio, conta uma história, conecta com a atualidade, conecta com Donald Trump. Ele vai fazer um discurso muito melhor do que a grande maioria de rabinos que você vai em sinagogas. Eu imagino que provavelmente isso vale para pastores, isso aqui Não, vale para pra outras pastor não áreas. vale não, pra Tá bom, pastor então para não pastor vale não vale. Por que não vale? Então vamos falar outras áreas. Eu tô com a humildade falando isso aqui. Então, onde que, na minha opinião, entra a grande genialidade do ser humano e a grande... Para mim, isso é judaísmo e sempre foi judaísmo. E foi a capacidade judaica em todas as gerações de se renovar sem trair
a tradição, a ortodoxia das palavras da Bíblia é você não ir contra a tecnologia, mas justamente perceber que quando algo novo... Eu só estava tentando Não, a gente já responder. estourou, Dudu. Não era para terminar. Sim, É que mas... foi cortado várias vezes. Mas deixa eu tentar... Dudu, é uma ideia Dudu, só, eu fiquei 20 minutos Ninguém quieto. aqui falou mais que você, cara. Você sabe disso. Ninguém aqui. Não, agora eu fiquei 20 minutos quieto. O quê? Eu fui no banheiro, fiquei 15 minutos. Mas era o tempo deles. Você voltou agora no Sim, tempo mas posso de você. terminar essa ideia? Pode, você sempre pode tudo, Dudu. Não, se você não quer, eu não termino. Eu gostaria de Eu continuar. sei que dói porque eu falei do cristianismo e tudo, mas posso terminar a ideia? Pode. Obrigado. Então, assim, finalizando... Eu posso depois continuar também? Pode, claro. Eu só quero terminar a ideia. Não, porque senão fica sem sentido tudo que eu falei até agora. Tá sem sentido pra mim ainda. A conexão com a inteligência artificial. Segundo Mas você... eu não a terminei. gente- Mas você não deixou terminar a parte Você principal. não deixou eu terminar. mesmo sinagoga, Eu posso terminar os dois? também? Você não deixou terminar. Mas eu posso terminar a parte agora? principal. Posso falar agora? Não, é só eu terminar a ideia 10 É que eu segundos. queria falar de Jecorias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos Pede- a ideia? pede permissão Não, pro Dudu. Michal, pode terminar a ideia? Termina. Não, senão não faz sentido nada que eu falei. Senão eu preferia ficar quieto. Tá bom. Mas vocês me provocaram, perguntaram. Agora eu quero terminar. Posso? Com a educação? Se eu falar que não, você vai continuar do Eu mesmo vou continuar do mesmo jeito? Eu preferia que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma ideia que eu tô falando há 4 minutos. Revoltadinho é uma coisa tão ridícula de Não, falar. mas eu sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de Não, falar. mas eu tô desculpa. tentando- Em que momento eu fui desrespeitoso Eu tô tentando contigo? terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia então, que não faz sentido. Primeiro peça desculpa. Porque... Desculpas, então. Então tá. Agora, desculpas só assim. finalizando mais 10 segundos, para quem estava acompanhando, pena que foi cortado, porque eu sei que para pessoas neutras que estão assistindo ao tá fazendo vivo, é o sentido, caráter. eu sei. Foi cortado. Sim, Eu só falei a palavra hebraica. Eu só falei hebraico Eu não só pra falei de você, descontrair. eu não né? falei de você. Tudo bem. Vamos lá, Dudu. Isso. Finalizando. Então, eu acho que... assim, eu achei que você estava entendendo e que você estava gostando, mas de repente você me cortou na hora que eu ia falar a conclusão. Posso falar agora a Você conclusão? me cortou todas as vezes que eu tentei explicar o que é inteligência artificial, você me cortou todas as vezes. Você vai deixar eu falar também depois? Vou, claro, eu quero ouvir. Agora é tua vez. Finalizando, então, sendo, na minha opinião, obviamente é só minha opinião, a inteligência judaica, durante esses 3.000 anos ou 4, que o judaísmo ele conseguiu sobreviver às maiores perseguições, seja essa que nós estamos sofrendo hoje em dia de antissemitismo, seja das cruzadas, seja em Hanukkah, seja em Purim, os gregos ou os romanos, foi sempre saber se reinventar, E não babilônicos também, né? Muita gente. não negando o que estava acontecendo no mundo, ao contrário, aproveitando o que estava acontecendo no mundo, e aqui, porque todo mundo aqui me perguntou onde eu queria chegar. E é aqui que eu queria chegar. É você falar, eu vou usar a ferramenta da inteligência artificial para toda a informação, que obviamente de memória, ela vai ser melhor do que a gente, e conseguir usar a minha alma, que é algo que a inteligência artificial nunca terá, as minhas emoções, as minhas dores, os meus traumas, o sofrimento humano, a realidade da vida, que é algo que, obviamente, um computador ou um robô nunca terá. E essa será a grande novidade, na minha opinião, da era messiânica, na qual nós estamos entrando agora, de acordo com vários profetas e várias profecias da nossa Torá. E ela vai nos possibilitar diferenciar a capacidade humana. Então, a gente perdeu 3 minutos aqui à toa, mesmo que estão todo mundo zoando, mas que teria sido muito mais curto se eu pudesse falar. Assim como quando surgiram tratores, o ser humano não falou... Mas conclui logo, né? O ser humano não falou, que pena, agora tem tratores. Não, graças a Deus eu não preciso mais ficar pisoteando trigo na terra, porque agora eu posso virar médico. Os médicos, psicólogos, youtubers, rabinos, todos nós vamos ter que nos reinventar, sabendo que sim, a inteligência artificial, ela será, e ela já é, muito mais inteligente que nós em alguns quesitos, e na questão de alma e de essência, não. E para mim essa é a grande sabedoria de saber um livro que foi escrito com inteligência artificial ou um livro que foi escrito com lágrimas. É aqui que eu queria chegar. O que tem a ver com o assunto? É isso que eu queria. Qual é a conexão? Com o que a gente está discutindo. Qual, na minha opinião, que toda essa discussão, graças a Deus que foi feita aqui, que ela com certeza foi muito positiva, hoje em dia, com o pouco tempo que os jovens têm, e a maioria das pessoas tem de assistir alguma coisa, eles podem buscar isso. E essa é
o boring, como se fala, que as crianças hoje não aguentam mais a escola. Por quê? Porque o professor ele vem na sala de aula e ele fala uma coisa que a criança pode aprender sozinha no Google ou na inteligência artificial. Qual seria um bom professor, ou bom médico, ou bom rabino? E eu acho que eu preciso me trabalhar muito para isso, ou bom psicólogo. É uma pessoa que ela não vai falar a parte informativa, que a criança ela pode chegar muito mais fácil do que nós, mas escutar e sentir a dor daquela pessoa que chega para você e tocar a alma humana dessa forma. Então, por exemplo, hoje aqui nesse debate, eu acho que o cristianismo, ele é uma ferramenta, independente de eu não ser cristão, não sei nem se o Mica concorda, fantástica para o mundo de hoje, porque bilhões de pessoas são cristãs. Agora, ficar discutindo o pé da letra, Daniel ou qualquer outro livro, se aquilo era Jesus ou era Koresh, eu não acho que leva nem judeus, nem cristãos, nem muçulmanos, nem ateus a se tornarem pessoas melhores. E é isso que eu estou tentando dizer, desculpe a confusão dele. Deixa eu ver se eu começo. entendi. Você acha que essa interpretação você tem que colocar na mão de poucas pessoas e que não está acessível a todo mundo discordar ou achar a tua interpretação? Não, mais ainda, eu acho que não faz diferença. Eu quero dizer, por exemplo, Dudu, eu gosto hoje de um cristão fervoroso, que ele acredita a pé na letra tudo que vocês falaram, ou até mais, que todos esses textos sejam Jesus. Nunca vou discutir com ele para tentar provar para ele que aquilo não é Jesus ou é Jesus. É isso que eu quis talvez agregar nessa discussão de hoje, já que eu não entrei no pé da letra. Porque para mim, como o Baal Shem Tov falou, se tem 2 bilhões, quantos os cristãos tem no mundo que acreditam nisso e se tornam pessoas melhores através disso, eu estou super feliz com isso. Qual é o meu papel como judeu? Meu papel como judeu não é converter ninguém. Judaísmo é a única religião, ou uma das, que nunca foi proselitista, vocês sabem disso. Sim. Até incomoda muita gente que a gente não tenta converter ninguém para o judaísmo. Não é a única, mas ela não é proselitista. Dessas famosas, maiores, dos ocidente com certeza. E que essa religião, por isso eu falei que o judaísmo não é uma religião, eu curto que tenham cristãos, eu curto que tenham muçulmanos, eu curto que tenham... E eu acho que o papel do judaísmo é tentar mostrar, por exemplo, para o cristianismo, como vocês próprios trouxeram, sim, vocês nasceram do berço judaico. Acho que sim, por isso talvez, não sei se eu discordo comigo, se ele concorda comigo, eu acho legal que vocês acham que vocês nasceram do berço judaico e que o Velho Testamento é de vocês. Não é o meu papel dizer que não. O meu papel é ver onde todos nós juntos, como seres humanos, podemos chegar a uma inteligência maior do que, desculpa repetir, essa infantilidade. Parece Corinthians e Palmeiras, que eu vejo entre católicos e evangélicos, ou entre judeus e cristãos, ou entre cristão e muçulmano, que para mim, ou entre direita e esquerda na política, que para mim faz parte de tudo da mesma infantilidade de jogar a luta para fora de nós, quando todos nós sabemos que a luta acontece dentro de nós. É só isso que eu queria falar. Uma pergunta sem nenhum tipo honesta. Tá bom. Pergunta honesta. O senhor é contra a existência de um podcast como esse? Sim. Não. Era só colocar um ChatGPT para resumir aqui e você assiste. Eu falo isso porque é isso, o que a gente está fazendo aqui são 5 seres humanos discutindo ideias que podem ser erradas, podem ser certas, e um ChatGPT pegaria isso, resumiria, colocaria... Eu acho que a graça do teu pode... Não, porque ele fez uma pergunta para mim. Não, agora é minha hora de falar. Tá bom. Ele poderia resumir, você poderia colocar, para ele colocar a opinião de cada um, ele vai colocar isso, mas de maneira alguma o ChatGPT é um ser humano, assim como um carro, não é você. E ele te faz chegar mais longe, ele te faz chegar mais rápido. É assim o ChatGPT, ele te faz chegar mais rápido, te faz chegar com uma precisão maior, até para diagnóstico, mas ele não é um ser humano, é isso que eu quis dizer. Mas eu acho até que isso a gente está fugindo um pouco do assunto. Não, mas ele fez uma pergunta muito boa. Não, mas aí eu acrescento, respeitosamente. Eu gostei da tua pergunta. Veja bem, se o senhor é contra um podcast como esse, por que o senhor veio? Porque é teologia cristã. Posso responder? Sim. Eu não sou um contra. Sim. Eu sou a favor... com esse tema você quis dizer. Esse tipo de podcast. Não esse tipo de... Com esse tema e não trouxe seu chat GPT. Não, nem trouxe. Não. Eu adorei a tua pergunta. Não, ao contrário, eu sou super a favor de um podcast como esse, para as pessoas... Qualquer tema, para as pessoas trazerem as suas experiências pessoais
e as suas vivências com honestidade, com coragem de até assumir suas próprias falhas e pecados, como eu fiz talvez aqui e demonstrei, porque isso você nunca vai encontrar no ChatGPT. Porque lá você tem exatidão de informação, mas você não tem seres humanos reais, que na minha opinião é o que mais falta. Então eu acho que se você consegue num podcast, como qualquer outro programa de entrevista, ter o coração do teu ouvinte ou do teu entrevistado, que é o que eu tentei fazer aqui. Não, mas eu te respondi a tua pergunta, eu não sou contra, eu sou a favor. Agora, você sabe uma coisa interessante, professor Vilela, que os debates abertos realmente são... Ei, povo animado e cheio de fé, tá querendo comprar com economia e qualidade? Então já corre! Nossa equipe está de olho nas melhores marcas do Brasil e do mundo, só para te servir com preço baixo, entrega top e aquele carinho ungido que só a gente tem. Antes de sair, não esquece, confere os comentários fixados e entra no nosso grupo de oração. Lá tem palavra, testemunho, fogo do céu e muita comunhão. Como diz Filipenses 2:1-2, completem a minha alegria, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo pensamento. Fica firme na fé. Cada oração, cada testemunho ali é uma faísca de milagre para a sua vida. E para continuar nessa vibe abençoada, tem vídeos e playlists aqui na descrição. Vai lá, se enche da presença. Que a graça do Senhor te acompanhe em cada passo.